Tá tudo certo aí? Prontos para a gente aprender mais um pouco da palavra? Isso aí. Quando nós viemos aqui, isso representa que estamos a construir um edifício do conhecimento. Então, cada estudo, cada pregação é como um tijolo que está a edificar o nosso conhecimento. E esse conhecimento é que conduz à vida eterna. Amém? Exatamente. Então, vamos colocar em pé e vamos orar e agradecer a Deus. O Salmos 27, 14, ele diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Uma palavra muito fortalecedora, né? Segunda-feira eu fui fazer um exame, um check-up. Eu fiz um eletrocardiograma e a médica olhou no exame e disse: olha, parece que tem uma alteração aqui. E quando a gente ouve isso, já fica assim, né? E eu lembro que nesse dia, à noite, a gente estava aí a orar, e a minha esposa, e eu falei desse fato. E as mulheres são sempre muito mais preocupadas e tudo com a saúde do que nós, os homens. E tem uma palavra que eu falei para ela, simplesmente. Eu disse: olha, vamos descansar no Senhor, seja lá o que for. E o evangelho que às vezes se prega aqui, a gente não vai passar por lutas. Jesus não prometeu isso. Jesus disse que a gente passaria por luta, mas a grande diferença é que nós não passaríamos sós, que a nossa confiança estava em Deus. Então, qualquer preocupação, a gente tem que descansar, como pregou o pastor no domingo. Andar sobre as águas é saber que a gente não está caminhando sozinho no barco. Jesus está no barco. Amém? Aí eu fui para o cardiologista fazer o exame, fazer a consulta e apresentar o exame e tudo mais. Mas ele, afinal de contas, me fez compreender que não tem nada no meu coração, está saudável, graças a Deus. Aquilo foi apenas uma descompensação no momento de fazer o exame, né? Então, mesmo até que tivesse alguma coisa, mas a gente precisa entender que se nós estamos com Jesus no barco, a tempestade vai ser acalmada. É isso que a gente tem que perceber. Então vamos orar e agradecer a esse Deus que nós servimos, Deus que nos ama, Deus que nos faz caminhar nas águas tranquilas, mesmo no meio da tempestade. Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome, Pai. O Senhor é um Deus grande, Deus forte e poderoso na guerra. E nessa noite nós não queremos pedir nada, nós queremos apenas glorificar o Senhor, Pai. Queremos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Queremos declarar que só o Senhor é Deus, ontem, hoje e eternamente, e Tu continuas sendo o mesmo Deus, Pai. Louvamos o Teu nome pela grandeza que há no Senhor, pelo poder que há no Senhor, pela magnitude que há no Senhor, Pai. Nós queremos honrar e glorificar o Teu nome nesta noite, Senhor, porque não vimos, Deus, não conhecemos um outro Deus. Deus que abriu o mar vermelho, Deus que livrou o povo da escravidão do Egito, o Deus que nos amando tanto nos envia Jesus como o Seu único Filho, Pai, para que a nossa identidade fosse restituída. Obrigado por enviar Jesus, porque nós cremos que quando Ele vem, Pai, naquela cruz, Ele levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, o castigo que pesava sobre nós, ó Pai, que era nosso, pesou sobre Ele, Ele levou naquela cruz. Por isso nós só queremos Te adorar nessa noite, nós queremos Te bendizer, Senhor, nós queremos dizer, Pai, que não existe nada mais precioso nessa terra, em nossa vida, do que adorar ao Senhor, do que conhecer a Ti, Pai, do que comer do Teu pão, porque a Tua palavra nos sustenta, a Tua palavra alimenta a nossa fé, a Tua palavra nos dá segurança, a Tua palavra nos faz descansar, Senhor, a Tua palavra nos faz não ter medo de nada, porque Tu nos prometeste que estarias conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Pai. Por isso nós descansamos em Ti, Senhor, descansamos em Ti, Pai, nós descansamos em Ti. Perdoa-nos pela nossa infidelidade, Deus.
Perdoa-nos pela nossa pouca fé. Perdoa-nos, ó Deus, por não confiar no Senhor como Tu desejas que nós confiamos. Mas nós queremos nessa noite, Pai, reconhecer de facto que Tu és tudo para nós, Pai. Tu nos amaste primeiro, Deus. Tu nos amaste dando Jesus. Tu nos amas todos os dias, Senhor, sendo nosso pastor, nos fazendo entender que nada temos em falta quando nós confiamos no pastor das ovelhas, nos fazendo entender, Pai, que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos ter medo, Deus, não precisamos temer, porque o Senhor está conosco, Pai. Tu nos fazes compreender, Deus, que em meio à tempestade, em meio a tribulações, em meio a lutas, Pai, nós não estamos lutando sozinhos, porque estamos do lado do leão da tribo de Judá, do guarda de Israel, aquele Deus que não dorme, aquele que nos ensina a olhar para os montes, de onde vem o nosso socorro, porque o nosso socorro não vem de homem, não vem da polícia, mas vem do Deus dos exércitos. Aleluia, Pai. Nós queremos seguir, Pai, confiando no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, Pai. Aleluia, Deus. Obrigado por estares conosco, que possamos te entregar o melhor louvor, a adoração que o Senhor merece, Pai. Mesmo que nossa boca não tenha voz, mas nós queremos abrir o nosso coração, Deus, o nosso coração que expresse a verdade que há em nós, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Ministre sobre nós a verdadeira palavra através do Teu Filho, Deus. Que seja usado poderosamente e que nessa noite saiamos daqui bem diferente do jeito que entramos, Pai. Nós assim oramos e já Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Você pode dizer isso? Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga, traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra... Vamos dizer isso, vamos. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém, igreja? Que nos sintamos sempre, todos os dias, amados, porque Ele nos amou primeiro. Mesmo que às vezes nós esperamos dos homens que nos amem, que nos elogiem, que façam todas as coisas, mas se existe alguém que é fiel ainda que nós sejamos infiéis, é o nosso Deus. E é o amor dele que nos cobre e que nos faz não ter medo de nada. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você crê nisso? Amém. Então descansa no Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento. Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Se você não tiver as notas aí, faz um Pix. Abençoe esta obra. Todos nós somos semeadores. Então vamos semear nesta casa, nesta obra, para que o reino de Deus continue crescendo sobre este lugar. Amém? Pai, nós te damos graças, o Senhor é bom.
e eterna é a tua bondade, ela segue-nos de geração em geração, todos os dias, Pai. Obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. O Senhor nos ensina lá no Mateus capítulo 6, olhai para os lírios dos campos que não trabalham, mas estão sempre bem apresentados, quanto mais a vocês. O Senhor é o Deus que tem nos ensinado na sua palavra que se nós, os homens, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Então, Senhor, isso nos faz confiar que não temos nada a temer. Só queremos abrir o nosso coração e te agradecer pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre os nossos negócios, Deus. O Senhor tem sido fiel todos os dias, nos mostrando, Pai, que aqueles que confiam no Senhor, Pai, são como um monte de Sião que não se abala, mas permanecem para sempre. Obrigado porque não temos nada em falta, Deus, não temos nada em falta. O Senhor é o nosso pastor e por isso nós te agradecemos. Que nessa noite cada um de nós abra o seu coração para abençoar esta obra, para semear sobre esta casa. Nós somos semeadores e cremos que quando nós semeamos sobre uma boa terra, o fruto cresce, Pai. Nós queremos confiar, seguir, descansando nessa palavra, Deus. Muito obrigado por tudo. E nós cremos que, mesmo esperando por uma porta que se abra, nós confiamos que tu tens a chave de Davi, diz o Apocalipse, que quando o Senhor abre, ninguém pode fechar. E quando tu fechas, ninguém pode abrir. Então, Senhor, faz a tua vontade, faz a tua obra sobre esse lugar, sobre as finanças deste lugar, sobre a vida de cada membro, sobre os negócios, sobre os empregos. Que, ó Deus, que os mantimentos não faltem sobre esta casa, Pai. Nós assim oramos, confiando, Deus, que quando o Senhor opera, ninguém pode impedir, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será dele. Diga, eu não adoro. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Glória. Nós queremos chamar as crianças aqui à frente para a gente orar e irem para a salinha. Ontem foi o seu aniversário, né? Ou não? Não? Do Fábio ou do Estevão? Ontem, né? Sim, ontem. Do Fábio foi ontem, do Estevão foi domingo, né? Isso aí. Então no final a gente vai cantar parabéns. Vocês também dão parabéns aí pro Fábio, pro colega, pro irmão, tá? E sempre reforçamos, pais, vós, não cansem de trazer as crianças aqui, porque esse conhecimento é que vai ajudá-las a crescerem firmes e não se desviarem para outro tipo de conhecimento que é contrário à palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela vida destes meninos, Pai, muito obrigado pela disposição, pela vontade de estarem aqui para ouvirem a Tua palavra, para aprenderem de Ti, que és manso e humilde de coração. Nós também te agradecemos pela força que o Senhor tem dado a cada pai, cada avó, cada tio. Nós cremos que eles estão fazendo o melhor investimento, estão construindo a casa destes meninos, edificando ela sobre a rocha que é Jesus Cristo. Que o Senhor possa usar a professora, os professores nesta noite, a fim de que a verdadeira palavra, o conhecimento que produz crescimento, produz graça no coração, seja ministrado na vida destes meninos, em nome de Jesus. Amém.
Glórias a Deus, amém? Você está feliz? Amém. Queria te convidar a se colocar de pé para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. O nosso texto base, todo mundo já sabe. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Amém? Se ninguém não achou esse texto na Bíblia, estou vendo folhas passando. Tem alguém que já chegou em Apocalipse, né? Pode voltar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor Deus continua mesmo, Senhor, me usando. Pai, que eu diminua, que o Senhor venha a crescer e falar através da minha vida nessa noite, ó Pai. É isso que eu te louvo e te agradeço, desde agora e para todo sempre. Amém? Pode se assentar. Se você tem acompanhado, nós estamos estudando a série de estudos sobre... O que nós estamos estudando? Amém. Então os irmãos estão atentos. Estamos estudando sobre princípios. Na semana passada, nós aprendemos o princípio da ética cristã. E dentro da ética cristã, aprendemos os princípios também que compõem a ética cristã. E dentro desses vários princípios, nós destacamos um deles, que foi o princípio de prestar conta. Eu disse que, se nós somos prestadores de conta, se nós trabalhamos com alguma coisa, nós então precisamos prestar conta. E nós lemos aqui alguns textos, que alguns vamos ler hoje, onde diz a palavra de Deus que tudo que nós fizermos, ou seja, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções e as nossas palavras, também iremos de prestar conta. Então, com base nisso, hoje nós vamos falar, para dar sequência desse princípio da ética cristã, que é prestar conta, vamos falar sobre o princípio da mordomia, a mordomia cristã, porque só presta conta quem é mordomo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu dei aqui alguns exemplos que a Bíblia está cheia de princípios. Eu poderia ficar aqui o ano inteiro só falando de princípios. E eu disse que eu vou me focar em alguns. Não tem como, pastor, você consegue trazer todos os princípios que tem na Bíblia? Não. Eu vou trazer para vocês os fundamentos e as bases que sustentam os demais princípios. Eu falei aqui também, dei um exemplo que, por exemplo, na Suíça, eu falei isso para os irmãos, que lá ninguém trabalha no supermercado, nem loja. Você vai lá, compra e você pega as suas coisas, passa e vai embora. Aí eu perguntei, dá para a gente fazer isso aqui no Unisul? Dá ou não dá? Já dá para fazer? Alguém só entrar? Então você vê como é que nós trabalhamos. Então tudo isso são princípios. Eu contei para vocês que foi num domingo de um jovem. Eu disse que um jovem que ele conseguiu um emprego, ele foi trabalhar, pegou a bicicleta, foi correndo e ele chegou atrasado, deixou a bicicleta dele ali fora e entrou. E ele lembrou que, eu acho que alguém vai pegar minha bicicleta. E ele então veio, a bicicleta não estava mais lá fora, alguém levou a bicicleta dele. E ele então começou a orar dizendo, Senhor, se o Senhor me devolver a bicicleta a partir de hoje, não vou nem direto para casa, vou direto para a igreja e vou cuidar dessa bicicleta. Quando ele saiu e encontrou a bike lá fora, ele foi correndo para a igreja, deixou a bike lá fora. Quando acabou o culto, ele saiu, roubaram a bicicleta dele na igreja. Então, ou seja, o princípio de segurança. Então, quando nós entendemos o princípio, ele clamou para Deus que se Deus o desse, ele ia cuidar. Então, existe um princípio de segurança. Quando nós não atendemos os princípios, eu coloquei uma frase que princípio que nós quebramos, nos quebra. E princípio que você honra, te promove. E quando nós olhamos nesse contexto, existe um princípio árabe ou um provérbio árabe, vamos dizer um provérbio árabe, que diz que eles têm o provérbio seguinte: confia em Alá, que é o
Deus deles, mas amarre bem o seu jumento. Ou seja, existe princípio para o jumento não fugir. É fazer o quê? Amarrar ele. Porque se você não amarrar, o que vai acontecer? Então, o que esse princípio dele traz? Eu durmo e descanso e confio no Deus, que amanhã encontrarei o meu cavalo que eu deixei amarrado. Porque não adianta você dormir e dizer que eu estou confiando em Deus e você deixou o cavalo solto, porque você não vai encontrar ele lá. Então é um dos princípios de segurança. Existe um diálogo muito famoso de um judeu. Chegou um jovem e falou para o judeu o seguinte: você já ouviu falar que no cristianismo existe uma doutrina chamada doutrina de prosperidade? O judeu pergunta fala assim: o que fala essa doutrina? Aí o jovem explica: olha, essa doutrina diz que o que nós pedirmos a Deus, diz que Deus irá nos enriquecer e nos dará muitas coisas e muito mais. Aí o judeu virou para ele e diz assim: ah, fala isso aí? Aí ele falou: é isso que fala a doutrina da prosperidade. O judeu virou e disse: olha, nós não precisamos de uma doutrina como essa. Aí o homem ficou assim: mas como assim? Ele disse: olha, nós não precisamos de uma doutrina que nos diz que nós vamos ficar ricos ou nós vamos prosperar. Nós temos uma certeza que se nós andarmos conforme os princípios de Deus e obedecermos a sua palavra, Deus é poderoso para nos abençoar, sem preciso saber que existe doutrina da prosperidade. Por isso é que você vê os judeus são muito ricos. Você sabia disso? Que você encontrar judeu pobre é muito difícil. Porque desde o começo eles entenderam que existe um princípio, que nós vamos ver mais para frente, que são princípios espirituais também, que existe um princípio que se você andar conforme a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus apraz, se você fazer as coisas conforme Deus estabeleceu, o poder de Deus e a manifestação de Deus será de forma automática para a sua vida, porque Deus ele é fiel e cumpre a sua palavra. Então os princípios que eu estou trazendo aqui são princípios que Deus estabeleceu e Deus também já abençoou. Então Deus já abençoou esses princípios, por isso é que nós precisamos então aprender e obedecer. Mas a pergunta é: o que é um mordomo? Já que o princípio é da mordomia, o que é um mordomo? O que é um mordomo? Alguém sabe? O que é um mordomo? Alguém que serve, protege, o que mais? Cuida, dirige, zela. Então, olha só, então todos nós estamos aqui, tenho certeza que vocês sabem o que é o mordomo. Então, se eu pegar todas as respostas de vocês, eu diria que mordomo nada mais é que uma pessoa ou um empregado que recebe responsabilidade do dono para cuidar das coisas de quem lhe deu a responsabilidade. Então, se nós somos mordomos, ou seja, mordomo nada mais do que uma pessoa que cuida de todas as coisas de alguém que lhe confiou todas as coisas. Então ele cuida das coisas que alguém lhe confiou. Então, quando nós olhamos essa definição, nós começamos então a perceber a responsabilidade nossa como cristão. Então você que está aqui, você é um mordomo, sim ou não? Quando nós começamos a olhar desde o começo da história do Evangelho, nós percebemos que quando você pega o livro de Gênesis, o que Deus faz? Deus então faz um jardim, pega o homem e coloca no jardim. O que Deus fala para o homem no jardim? Para fazer o quê? Deus então confiou ao homem o seu jardim e a terra que Deus fez e disse para o homem o quê? Dominai, cultivai, produzir e multiplicai. Então Deus confiou ao homem aquilo que ele mesmo tem para que o homem pudesse cuidar. Então, quando você entende o que é isso, você começa a perceber que você tem uma grande responsabilidade. Deus estava confiando o domínio e o controle da terra ao homem.
E é isso que nós chamamos então de mordomia. Ou o mordomo é essa pessoa exatamente que recebe essas responsabilidades para cuidar das coisas de quem confiou a responsabilidade. E quando nós olhamos isso, nós percebemos. Por isso é que um dia desse eu estava conversando com alguém, falou para mim assim, ó, depois eu vou comentar isso aí no texto. Ah, ninguém pode se meter na minha vida. Eu falei, não, eu se meto na sua vida. Ué, a vida é sua ou é de Deus? A vida é sua ou é de Deus? Então, se Deus te deu a vida, eu preciso ficar atento com o que você está fazendo com essa vida. Porque do mesmo jeito que o Pai é nosso, o pão também é nosso. Do mesmo jeito, quando nós entendemos que o Pai é nosso, o pão também é nosso. Por isso, quando você lê o Salmo 46, lá no versículo 1 do Salmo 46, não precisa colocar, diz que Deus é o meu refúgio, socorro bem presente na angústia. Estabelece ali, nesse versículo 1, exatamente a essência de Deus. Estabelece a onipotência de Deus, a onipresença e a onisciência de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado, mas eu quero tratar esse assunto em outros pontos com mais detalhe. A terra foi feita primeiro que o homem ou foi feita depois? E aí? A terra foi feita antes ou depois? E o homem foi feito para cuidar do quê? Da terra. Então, a terra foi feita antes e o homem foi feito para cuidar da terra do próprio Deus. Então, o mordomo, ele precisa administrar segundo a vontade de quem o confiou a casa. Por exemplo, o Gino me deu, eu peguei o Noah aí, eu tinha que cuidar o Noah porque ele confiou em mim que eu posso cuidar aquilo que é dele. E olha só como é que é importante. Ô Daiane, se eu te dar eu vou te dar uma joia para você vender. Quem vai vender a joia? Você. Quem está ganhando o dinheiro? Você. O dinheiro é seu ou é meu? Hã? Não. Quem te deu a joia? Então a joia é minha. Então você está apenas cuidando daquilo que eu te dei. Então, quando nós entendemos o conceito da mordomia cristã, nós começamos a perceber a responsabilidade que nós temos. O pessoal do louvor aqui tem a responsabilidade, sim ou não? Eles podem fazer de qualquer jeito? Porque não é deles o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo, alguém confiou a eles para eles fazerem. Então, isso é muito sério quando Deus confia algo. Deus disse a Adão: domine, coma tudo, menos a árvore que estava no meio do jardim. O que Adão fez? Quando eu falo Adão, eu não intento falar o casal como um todo, quando usar a palavra homem. O que eles fizeram? Não, eles olharam, falaram assim: é muito bonita, mas nós temos um monte aqui, vamos embora. Fizeram isso? O que eles fizeram? Comeram, sim ou não? Pastor, onde você quer chegar? É exatamente aqui onde eu quero começar a minha reflexão, para dizer que nós temos um grande problema. O problema do jovem cristão hoje, ou do crente, é exatamente a lógica. Aqui nós começamos a perceber que a administração da casa, ou seja, o lugar que eles estavam, deveriam administrar, as coisas deveriam ser feitas conforme a vontade e os princípios que Deus estabeleceu para eles. Imagina, Deus fez um monte de árvore que dava fruto, só tinha uma que eles não poderiam comer. E qual que eles foram comer? Exatamente aquela uma que eles não podiam.
E sabe o que Satanás fez? Quando nós lemos o texto, a Bíblia vai dizer que... E eu começo a perceber que Adão pecou porque Satanás o convenceu logicamente. Ou seja, o homem peca porque ele foi convencido logicamente. E é aqui na lógica onde mora o perigo do crente hoje. Pastor, mas qual é o perigo da lógica? Olha o que Satanás disse. Será que não é assim mesmo? Será que é assim mesmo que Deus disse? Não é que se der que... O caso é que o Senhor não quer que vocês comam. Porque o dia que vocês comerem, os vossos olhos vão se abrir. E vocês serão como Ele. E aqui entra a lógica. Muitas pessoas falam assim, ó, eu não posso fazer isso. Não posso fazer aquilo. Não, mas não tem problema nenhum. Eu acho que faz sentido, tem lógica fazer isso. O perigo é a lógica. Porque quando você começa a usar a lógica, o grande problema da desobediência é a lógica. Porque eles só desobedeceram porque eles viram lógica naquilo que o inimigo falou. Porque Deus não quer que vocês comam, porque quando vocês comerem, vossos olhos vão se... E vocês vão ser como... E eles aí ligou, não é que ele tem razão, mas faz sentido, isso aqui tem lógica. Tem lógica porque Deus não quer que a gente seja como Ele. E ali você começa. E quando nós começamos a usar lógica, começamos a rebater os pensamentos e os princípios que Deus estabeleceu. Porque você começa a duvidar. Eu achei engraçado, achei muito interessante, vi um vídeo, né, dos meninos lá em Angola, eles fazem um vídeo interessante. Ele foi entrevistar um rapaz, e o rapaz estava conversando, fez uma pergunta e falou assim, olha, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus, não quero saber de Deus, Deus para mim não existe. E o rapaz fez uma pergunta. Tá, se Deus não existe, então por que você é ateu? Ele falou assim, ele falou, se Deus não existe, por que você está discutindo, duvidar de algo que não existe? Aí o menino continuou, ele deu lá um argumento, ele falou assim, tá, me responde uma coisa. Quando é que foram construídas as pirâmides do Egito? Ele falou antes de Cristo. Ele falou antes de quem? Ué, mas como é que pode ser antes de Cristo se Deus não existe para você? Ué, as pirâmides foram construídas antes de Cristo, mas se Deus não existe, como é que foram construídas antes dele? Se ele nunca existiu. Mas por quê? Porque nós estamos muito presos na lógica. Coloca para mim 2 Coríntios 10:5, Angélica. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todos o entendimento à obediência de Cristo. Pode continuar mais um pouco. Deixa aí, já que eu vou comentar só ali. Exatamente aquele ponto que eu disse no começo. Nós, quando começamos a enxergar a lógica, começamos a ter coisa errada. E nós começamos a dizer, não, mas faz sentido. Isso aqui tem lógica. Eu posso fazer isso. Porque quando eu olho para isso, faz sentido. Eu quando fui jogar na segunda-feira, pastores começaram a comentar o texto de João 1, versículo 1. E aí eu estava assim sentado, aí um pastor disse assim, pastores famosos da nossa cidade, conhecidos, de grande igreja, um diz assim, olha, se você olhar bem na língua portuguesa, Jesus não queria dizer isso. Aí eu fiquei lá só ouvindo, né? Eu sou muito calmo. Quem me conhece, eu sou muito observador. Fiquei só ouvindo. E aí o outro disse, não, mas eu também comecei a perceber que isso aqui não tem lógica. Porque quando você pega bem na gramática, você enxerga a lógica, esse texto não faz sentido. Aí eu comecei assim a ouvir e o coração estava coçando para eu falar alguma coisa. Aí eu comecei a ouvir, depois eu cheguei assim e falei assim, ó, esse é o grande problema da lógica. Ele falou, por quê? É porque você quer transformar o princípio de Deus na lógica sua. E a nossa lógica é um perigo.
Deixa eu perguntar para vocês, o que significa a sigla LP? LP, para um estudante de literatura, pode falar que é língua portuguesa. Por exemplo, para a minha área, a LP não tem nada a ver com língua portuguesa. Quando você vai para a medicina, é outra coisa. Não tem nada a ver com língua portuguesa. Então, quando você começa só a usar a lógica, você esquece de estar na Bíblia, você começa a se perder. Porque a tua lógica começa a te levar a você enxergar as coisas e você começa a desacreditar dos princípios que Deus estabeleceu. Por isso que eu disse, muitos dizem, mas a vida é minha, o corpo é meu. Eu é quem sei como eu uso ele. Não. Tudo que você chama de seu, pertence a um Deus que colocou e confiou em você. Você sabia disso? Deus confiou em você o corpo, a vida que você diz que é sua, porque se Ele dizer que Ele vai tirar, amanhã vai tirar. Você não tem controle para dizer que você não vai. Se Deus falar que amanhã você não vai ver, mas você não vai viver. Então a vida não é sua, o corpo não é seu. Deus te deu para que você administre. Por isso é que um dia você vai prestar conta com as coisas que você está fazendo no corpo, que você chama de seu. Porque você é um mordomo de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 1 e 2. Olha o perigo. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, qual tinha um mordomo. Este foi acusado perante a ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu. Deixa eu traduzir para você. Esse mordomo aí, exatamente você e eu, Cristo nos deu algo. E Ele agora está vindo perguntar, o que eu estou vindo de você com o que eu te dei? O que você está fazendo com o que eu te dei? Então Ele está te dizendo, a partir de hoje, você agora vai prestar conta disso que está fazendo com o seu corpo. Porém, agora, você não vai entrar mais, você não vai ser mais como o meu mordomo. Você não vai fazer mais parte do meu reino. Você não vai fazer mais parte do meu ciclo e nem parte da minha vida. Então, olhe a responsabilidade que nós temos. Tome cuidado com o que você recebeu, com o que Deus te confiou. Não ache que é seu, porque você irá prestar conta de tudo que você está fazendo com o que Deus te confiou. Hebreus 4:13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão o quê? Nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, com quem nós iremos prestar conta. Não existe nada oculto perante Deus. Nós prestaremos conta de tudo que nós estamos fazendo. Então tome cuidado. Eclesiastes 12:14, nós lemos ele semana passada. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e tudo o que está encoberto. Quer seja bom, quer seja, Deus irá trazer no dia do juízo. Tudo que você está fazendo, quer seja bom, quer seja, então tome cuidado, você que diz que isso é meu, eu que sei que eu faço. Diz a Bíblia, tudo. Deus não falou que vão trazer, ou vou julgar os crentes. Não, o julgamento será para todos. Mateus 12, 36, 37, também lemos semana passada. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do... Você sabia aquela fofoca que você faz na escondida, essas que nós não estamos vendo, do seu vizinho, você vai prestar conta no dia do... O mal que você vive falando das pessoas, porque o pastor não está vendo, você vai prestar conta no dia do juízo. 30. Porque
tuas palavras serás o quê? Justificado. E por elas também serás. Você entendeu o que eu disse? O que Jesus falou ali? O que você está falando, essas duas palavras, elas vão te justificar ou vão te condenar. Por isso que lá em Provérbios fala que a gente tem que tomar cuidado com a língua. E a língua não necessariamente o organismo, mas sim o que você fala. Sabe aquela famosa palavra que a gente ouve muito, fulano é linguarudo? Não é porque a língua dele é maior, que está aqui fora, não. É como ele usa a boca. Entendeu, né? Romanos 14, do 7 ao 12. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Olha que interessante. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do... Essa palavra foi dada quando o povo estava lá, se converteu. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, porque julgas teu irmão, e aí? Ou tu também, porque desprezas teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o quê? Todos. Pode continuar, Angélica. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de quem? Então eu estou te ensinando, não vou dar conta de você. Deus não vai me cobrar porque o Simão não se desviou. Não, Deus não vai me cobrar. Deus vai me cobrar se eu não ensinasse ele. Mas ele está aqui. Então ele está ouvindo. Então agora a responsabilidade é de quem? Dele. Já não está mais comigo. Mesmo Deus. Vamos lá, coloca para mim, Angélica. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de quem? De Deus. E que não sois de vós mesmos, versículo 20, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso... Então o corpo tem que glorificar a Deus. E no vosso... Os quais pertencem a quem? Então não é seu. Diz a Bíblia que pertence a Deus. Por isso que eu disse da outra vez, vocês vão lembrar quando eu falei do dízimo, eu dei um exemplo, falei, tem gente que diz assim, mas eu não posso dar nada, não posso dar dízimo, porque dízimo é aquilo, eu dei um estudo sobre isso. Eu falei, então você não pode usufruir do que o dízimo traz. Porque o dízimo é pago com o dinheiro dos irmãos. Então, se você conta o dízimo, você não pode usufruir. Olha só que perigo. Se você conta o dízimo, você não poderia nem sentar nessa cadeira. Porque foi comprado com o dízimo dos irmãos. Aí você ia piorar mais. Você não podia estar nem nesse templo. Porque esse templo é pago com o dízimo e a oferta dos... Você conta o dízimo. Se você conta o dízimo, você não podia nem tomar café. Porque se você conta, você não pode usufruir daquilo que o dízimo traz. Porque o café é feito com a contribuição dos... E você é contra. E tem uns que dizem, não, mas eu não pago porque o pastor é ladrão. E eu disse para você, se eu sou ladrão, você é cúmplice meu. Porque a Bíblia fala aqui, se nós não estamos dando a Deus, estamos roubando. Então, se você acha que eu estou roubando, você também está roubando, então nós somos parceiros, estamos juntos aí. Então, olha a importância de administrarmos aquilo que Deus nos deu. Último texto que eu quero ler, 1 Pedro 4:10.
cada um faz o quê? Administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A mordomia, esse texto aqui está trazendo algo muito importante, que a mordomia não é cuidar das coisas para ti, não é fazer o uso de dom para você. Hoje, por exemplo, eu ainda não sou pai, mas, por exemplo, o Kitei, que é ali, tem uma grande responsabilidade. Assim como o Elito, o Gino, a Fernanda. Porque os filhos são herança de quem? Então, se o Derek não crescer conforme, quem é o culpado? Kitei, que é ele. Porque Deus deu para ele administrar e para cuidar, eles não estão fazendo. Então é responsabilidade de quem? Deles. Porque Deus deu essa responsabilidade para a gente cuidar e administrar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E o que Ele colocou pertence a Ele. Então temos que administrar segundo a vontade dEle. E eu quero dizer uma frase para você, grave isso na sua mente. O fim da mordomia, ela tem uma sequência. E a sequência é: primeiro é para Deus e depois é para o próximo. Pastor, e para mim, para você não tem. Por que não tem? Eu gosto muito do exemplo que o irmão Nivaldo gostava de dar. Ele sempre usava um exemplo, eu gosto de usar esse exemplo para mim. Imagina tem uma torneira lá, você liga a mangueira lá, nós temos uma mangueira, você liga, ou você vai lavar o carro, ou vai limpar o quintal. A torneira, eu gosto dessa análise, imagina que a torneira representa Deus. A mangueira é você. O carro é o próximo. E a água é a bênção. Entendeu nessa lógica? A torneira representa Deus. A mangueira é você. A água é a bênção. E o carro que você vai lavar é o próximo. Antes da água chegar no carro, o primeiro passa onde? Então quando você ora, entrega e faz as coisas, aquilo que Deus nos deu para fazer. Por isso é que Deus não te dá dom para você ficar colocando na internet que eu tenho um dom. Deus te dá o dom para você trazer a bênção na vida do próximo. Deus não me dá dom de cura porque, não, vou colocar lá no Instagram, eu agora tenho o dom de cura. Não, Deus está dando dom de cura, sabe para quê? Quando tiver um irmão enfermo, você tem que fazer o quê? Tem que clamar a Deus para que Deus o cure. Não é para você. Fala, pastor, mas comigo não aconteceu. Não se preocupa, você é mangueira. Lembre-se que antes da água chegar até nela, primeiro passa na mangueira. E a tua bênção não necessariamente seja igual àquela que Deus vai dar no próximo. Porque Deus conhece a sua necessidade e a necessidade do próximo. Então não pare de buscar, não pare de clamar a Deus. Que você entenda que a sequência, primeiro a Deus, depois para o próximo. Por isso que a Bíblia diz que devemos primeiro amar a Deus, depois amar o próximo como a nós mesmos. E eu gosto dessa frase maravilhosa. Como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Tem gente que nem se ama, né? Nem gosta dele, ele só vê defeito nele. Eu coloquei um texto este dia, acho que foi o Simonal que viu. A igreja do vizinho é sempre a melhor. A casa do vizinho é sempre a melhor. Na igreja do vizinho o pregador é top, os louvores é top. Na igreja do vizinho todos os irmãos são bênção. E aí eu escrevi, sabe o que falta? Lá, sou você. Porque se eu estivesse lá, você ia estragar. Porque você ia chegar lá e ia encontrar mais um outro defeito. Então Deus confiou muitas coisas em você, em mim. Por isso que Ele disse que temos que amar o próximo como a mim mesmo. Por quê? Eu, Daniel, nunca vou desejar coisa ruim para mim. Então, se eu nunca vou desejar coisa ruim para mim, se eu amar o próximo como eu me amo, significa que Deus está dizendo que, olha, você tem que buscar e desejar o melhor para o próximo, assim como você deseja o melhor para você. Tem gente que está orando para Deus lhe dar como é que é aquele carro mesmo que eu gosto, que eu vi lá? Como é que é? Creta. Para dar aquele Creta da Honda, aquele chique. Está a orar para Deus e dar um Creta, mas está a orar para o Fabiano.
para Deus dar uma bike no Fabiano. Aí, como é que faz esse tipo de oração? Ele quer um Creta top. Para o irmão, ele só quer uma bike. Se coloca de pé. Não é assim que funciona. Você tem que amar o próximo como você se ama. Então, se você quer tudo de melhor, quando você for orar pelos pastores, você vai orar também: Deus abençoe a vida do pastor, Deus abençoe, que Deus multiplique mais e mais, que Deus continue cuidando da vida dos pastores, que Deus derrame mais e mais. É isso que Deus quer. Você sabia disso, que a sua oração deve ser assim? Então nós temos que ser assim. Então eu quero orar por você nessa noite. Lembre-se da responsabilidade que nós temos de cuidar daquilo que é de Deus. O que você tem nas suas mãos é do Senhor. E se é do Senhor, faça com ordem, decência, com reverência. Cuida da melhor forma possível. Tem gente que fala assim: pastor, mas sua esposa não vem na igreja. Eu falei: eu oro todo dia. Mas se você soubesse o quanto eu cuido dela, você não tem ideia. Como se fosse uma taça que não pode quebrar. Por quê? Porque Deus deu para mim cuidar. Um dia estava conversando com um rapaz e falou: minhas pastor, mas eu não estou aguentando mais da minha esposa, acho que eu vou conversar com a mãe dela. Eu falei: não, a mãe dela criou ela para ser boa filha. Para ser boa esposa é responsabilidade sua. Porque a mãe dela criou uma boa filha, não criou esposa. Quem tem que tornar boa esposa é quem? Você. Quem tem que tornar ele bom marido? Você. A minha mãe me cuidou bom filho. Me cuidou um filho excelente. Agora, para eu ser bom marido para minha esposa, ela tem que cuidar de mim. Para ela ser boa esposa para mim, eu tenho que tornar ela como boa esposa. Porque a mãe dela criou uma boa filha, não esposa. Pastor, não sabia disso. Então fica sabendo hoje. Você tem a responsabilidade. Entendeu, Ramiz? Para dele ser boa esposa é seu trabalho. Agora, boa filha, você chegar na mãe dela e perguntar: o que você acha dele? É a melhor filha que eu tenho. Mesmo que chorava muito quando era criança. Não, nunca chorava, era uma belezinha. Porque ela cuidou da melhor filha. Só que você convive com você, vê os problemas. Então você tem que tornar ela na melhor esposa. Tornar ele no melhor marido. Porque Deus te deu para você cuidar. Maravilhoso Deus. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui. Que o Senhor continue mesmo cuidando, nos abençoando e nos livrando de todo o mal, ó Pai. Papai querido, continua mesmo trabalhando em nossos corações, fazendo aquilo que somente que é a Tua obra, Pai. Coloca em nós, Senhor, para que nós venhamos entender, Deus, a responsabilidade que nós temos, Senhor, de administrar aquilo que o Senhor confiou em nós, Papai querido. Porque um dia nós prestaremos conta daquilo que o Senhor confiou em nós. Um dia nós vamos dar conta daquilo que o Senhor confiou em nós, Papai querido. Por isso, nessa noite, Deus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, continua mesmo, Deus, tocando cada coração que está aqui, cada vida, Senhor, para que juntos, ó Deus, venhamos permanecer no centro da Tua vontade, Papai querido. Porque nós temos a certeza e a convicção que a Tua vontade é boa, a Tua vontade é agradável e a Tua vontade é perfeita. Por isso, Espírito Santo de Deus, continua mesmo cuidando, abençoando e livrando de todo o mal, Pai. E faça, Senhor Deus, de nós segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo de Deus continua mesmo trabalhando em nós. Que nós venhamos diminuir todos os dias, Senhor. E que venhamos crescer no conhecimento da verdade. Porque é o conhecimento da verdade que nos liberta, Pai. Obrigado, Deus, por esta noite. Nos leve em paz, assim como em paz o Senhor nos trouxe aqui. Nós te louvamos e te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém? O irmão que falou para a gente estar orando, mas nós já oramos, cantamos parabéns, né? No domingo passado. Mas nós não temos problema de orar e agradecer a Deus. Amém? Então aqui os irmãos. Cadê o Fabiano? Chama ele para a gente aqui. Ah, é? Não, o outro é fevereiro. Ué, porque nós oramos domingo, eu sei que o outro é fevereiro, só, né?
O Fábio eu orei domingo, não oramos domingo? Cantamos parabéns. Ó, tá vendo? Isso aqui é fé. Nós já oramos uma benção no dia 14 e não tinha chegado. Oh, que fé. Amém? Estende as suas mãos. Tem algum aviso importante, irmão Kitec? Amém, irmão? Sábado, todos nós estamos sendo convidados a estar aqui. Vai ser um culto maravilhoso, um culto abençoado. E de novo, reforçando sobre o evento que nós vamos fazer, o seminário de missões e evangelismo. O material está ficando maravilhoso. Então não perca. Vai ser no dia 16 de fevereiro, vai ser aqui na igreja, no domingo, das 8 até umas 12h15. Vamos tomar o café da manhã aqui, vamos almoçar aqui, então tudo vai acontecer aqui. Pastor, quando é que eu preciso pagar? Você não precisa pagar nada. Porém, você precisa dar o seu nome para a gente poder saber a quantidade de pessoas, porque nós vamos preparar algumas coisas que eu não quero contar, que vocês vão ver no dia, e nós precisamos saber a quantidade de pessoas, né, para que a gente também se organize, amém? Então a Angélica está sempre colocando lá a lista, estou muito feliz porque já tem mais de 20 pessoas que já deram o nome, então todos vocês, tenho certeza que juntos vamos aprender, amém? Sexta-feira é oração. Irmãos, só a irmã Selma sabe, talvez alguns irmãos, a luta que nós estamos passando com uma família. Quase todas as segunda-feiras eu estou sempre lá. Às vezes eu chego até aqui atrasado no culto, às vezes até chego já enquanto já estão saindo. Então nós não podemos parar de orar, porque essa família está passando por um momento muito difícil. Porque é tão difícil quando chega um pai e fala para você assim: pastor, eu não sei mais o que fazer. O que você vai falar para ele? A irmã Amanda sabe disso que eu estou falando também. Então, vem aqui, vamos estar orando. Não seja só crente 6 horas, né? 6 oram por mim? Não, você pode orar, porque você é o mordomo e Deus confiou o poder nas suas mãos. Amém? Estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus